Durante séculos, Jerusalém foi o coração pulsante da fé, o símbolo vivo de uma aliança eterna entre Deus e seu povo. Mas chegou um tempo sombrio, em que o céu se calou e os muros sagrados começaram a sangrar. Uma força se levantou do leste. Não era apenas um exército, era uma sentença. O nome dele era Nabucodonosor, um rei com sangue nos olhos, inteligência militar nas mãos e sede de destruir não só pedras, mas também destinos. O que ele fez com Jerusalém foi mais do que uma guerra. Foi uma operação espiritual, uma profecia em movimento conduzida com precisão e brutalidade. Aliás, você já conferiu se está inscrito aqui no canal? Clica no botão agora, ativa o sino e deixa o seu like, porque o que vamos revelar neste vídeo poucas pessoas realmente conhecem e talvez você nunca mais veja Jerusalém da mesma forma. A cena parece saída de uma profecia esquecida. Um portão de pedra voltado para o leste, selado com blocos pesados há quase 5 séculos. Foi o sultão Suleimão, o Magnífico, quem ordenou o fechamento. Mas não foi por capricho político ou simples estratégia militar. Ele temia que o Messias entrasse por ali, como diziam os antigos escritos. Fechou o portão com pedras, como se pudesse fechar também os planos de Deus. O portão oriental, também chamado de Porta Dourada, é mais do que uma estrutura física. É um símbolo, um portal entre o visível e o invisível, entre o agora e o eterno. E por isso, desde o século XVI, ninguém mais passou por ali. Curiosamente, não há registro de nenhum outro portão no mundo que tenha sido selado por medo. Medo do cumprimento de uma profecia. É como se Suleimão tentasse impedir a luz com paredes. Mas o que ele talvez não soubesse é que, ao selar aquele portão, ele não bloqueava a promessa, ele a destacava. Fechar algo por medo só revela a força que se tenta conter. E esse medo não foi à toa, porque logo adiante algo foi descoberto sob aquele mesmo chão. Algo que ninguém esperava encontrar. Desde que Jerusalém voltou ao controle de Israel em 1967, arqueólogos correram para investigar os mistérios enterrados ao redor do portão oriental. Mas algo estranho começou a acontecer. Relatos não oficiais falam de interferências inexplicáveis, equipamentos que falhavam, escavações que pareciam tocadas por uma força invisível. Com o passar dos anos, os trabalhos foram interrompidos e ninguém ousa dizer exatamente por quê. Alguns acreditam que há túneis sob o portão, que levariam diretamente ao Monte do Templo. Outros sugerem que restos sagrados, talvez até artefatos ligados à antiga Arca da Aliança, estariam enterrados ali. Mas por trás das suposições, paira um silêncio desconfortável. Como se as pedras quisessem guardar sozinhas o seu segredo. Ninguém mais escava, ninguém mais investiga, apenas observam de longe. É como se o próprio tempo tivesse posto uma placa invisível diante do portão, proibido avançar. E o mais inquietante é que toda tentativa de violar esse limite tem sido frustrada de maneira misteriosa. O que será que eles temem descobrir? Ou melhor, o que será que Deus ainda está escondendo ali, à espera do momento certo para ser revelado? No capítulo 44, versículo 2 do livro de Ezequiel, há uma frase que parece ter atravessado os séculos com precisão cirúrgica. Este portão permanecerá fechado, ninguém o abrirá. Nenhum homem entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Uma profecia clara, direta e, o mais chocante, cumprida à risca, mesmo por aqueles que não criam nela. Inclusive por Suleimão, que a selou com medo. E sem saber, confirmou o que estava escrito. É como se o próprio tempo tivesse dado um nó. Uma palavra escrita séculos antes encontra eco nas decisões de um sultão islâmico que, por ironia do destino, age como instrumento de um plano divino.
Afinal, o portão permanece fechado exatamente como Deus anunciou. E cada pedra selada parece gritar: ele já passou por aqui. Não foi força humana que decidiu isso. Foi a história sendo guiada por mãos invisíveis. E talvez seja por isso que muitos se recusam a tocar naquele lugar. Porque o que está escrito, está escrito. E tentar mudar o que Deus determinou pode custar caro. Mas a pergunta que não quer calar é: se esse portão representa a entrada de Deus, será que ele já passou por aqui? Ou será que ainda falta algo que nenhum de nós está pronto para ver? Em 1969, o arqueólogo James Fleming vivia o que parecia ser apenas mais um dia comum de escavação, até que o chão literalmente cedeu sob seus pés. Ele caiu dentro de uma cova aberta pela erosão, logo em frente ao portão oriental. Mas o que encontrou lá dentro tirou seu fôlego. Arcos de pedra soterrados, parte de uma estrutura antiga e desconhecida. Fleming acabava de tropeçar, literalmente, em um mistério enterrado. Os arcos pertenciam a um portão anterior ao atual, possivelmente datado da época do Segundo Templo, e talvez do próprio Jesus. Seria ali o lugar exato por onde ele entrou montado em um jumentinho, no que hoje chamamos de Domingo de Ramos? Aquela entrada humilde, mas profética diante da multidão que gritava "Hosana!" pode ter deixado marcas não só no coração do povo, mas também no chão de Jerusalém. A descoberta de Fleming nunca mais foi totalmente explorada. Como se algo dissesse: chega por hoje. Um portão selado acima, outro soterrado. Abaixo, um símbolo daquilo que foi e daquilo que está por vir. Mas entre esses dois tempos, resta uma pergunta que pulsa: por que tanto esforço em esconder entradas que, no fim, parecem conduzir para o mesmo destino? Como se selar o portão com pedras não fosse suficiente, Suleimão ordenou algo ainda mais simbólico e sombrio. Mandou construir um cemitério muçulmano bem em frente ao portão oriental. Segundo antigas crenças judaicas, um sacerdote messiânico jamais poderia se tornar ritualmente puro se passasse por um cemitério. Em outras palavras, aquele cemitério foi um muro invisível, mais poderoso que qualquer muralha. Cada lápide ali colocada não era apenas um túmulo. Era uma tentativa de impedir a profecia com rituais contrários. Era como se Suleimão dissesse: se o Messias vier, não terá por onde passar. Mas mal sabia ele que não se pode bloquear o eterno com os limites do agora. Porque o plano divino não se curva diante dos métodos humanos, mesmo quando esses métodos envolvem séculos de tradição. O curioso é que, mesmo com toda essa barreira, o lugar continua apontando para algo grande. Há algo estranho naquele silêncio, naquela fileira de túmulos imóveis diante de um portão selado. Algo que parece dizer que, mesmo enterrado, o destino ainda respira ali. E talvez, só talvez, quem tentou impedir o Messias tenha acabado, sem querer, preparando o palco para o seu retorno. A maior ironia de toda essa história é que Suleimão, ao tentar impedir uma profecia, acabou cumprindo exatamente o que estava escrito. Ele acreditava estar bloqueando a entrada do Messias, mas selou o portão como profetizado por Ezequiel. Tentou frustrar os planos de Deus e acabou sendo usado por ele, como se o próprio Criador tivesse sorrido em silêncio enquanto os homens jogavam xadrez com pedras e medo. Esse tipo de virada não é novidade nas Escrituras. Faraó endureceu o coração e mesmo assim serviu aos propósitos divinos. Jonas fugiu do chamado e ainda assim foi parar onde Deus queria. Pilatos lavou as mãos e mesmo assim confirmou a sentença do Cordeiro. Deus tem um jeito curioso de usar os próprios inimigos como instrumentos da sua vontade, até quando eles não percebem. Então, quando vemos aquele portão fechado, aquele cemitério diante dele, aquela arqueologia soterrada, não estamos diante de obstáculos.
Estamos diante de peças já posicionadas no tabuleiro divino. E o jogo ainda não terminou, porque ainda há um monte que observa tudo de frente, como um palco aguardando o ato final. Se você olhar no mapa, verá algo que parece simples, mas carrega um peso espiritual imenso. O portão oriental está perfeitamente alinhado com o Monte das Oliveiras, que fica do outro lado do vale. Isso não é um acaso de engenharia. É uma linha reta entre o ponto de entrada e o ponto de retorno, porque, segundo Zacarias e Atos dos Apóstolos, é do Monte das Oliveiras que o Messias voltará. Foi naquele monte que Jesus chorou por Jerusalém. Foi ali que ele subiu aos céus, diante dos discípulos, com a promessa de que voltaria do mesmo lugar. E esse mesmo monte, hoje, encara de frente o portão selado. Parece cena de um filme cuidadosamente planejado, com cada ângulo escolhido pelo próprio diretor do universo. Nada fora do lugar, nada sem propósito. E se o portão selado não fosse apenas uma estrutura física? E se ele fosse também um espelho? Porque assim como Jerusalém tem um portão trancado à espera do rei, muitos corações vivem da mesma forma. Fechados, endurecidos, cercados por muros invisíveis, criados por traumas, medos, culpas e orgulho. É fácil apontar para pedras. Difícil é reconhecer os bloqueios da alma. Alguns selaram o coração após uma perda, uma traição ou uma frustração com a fé. Outros enterraram tudo debaixo da rotina, como quem evita escavar para não ter que encarar o que está escondido. E assim seguimos, com portões trancados, esperando algo ou alguém que não conseguimos deixar entrar. O problema é que a promessa só se cumpre onde há passagem livre. A grande questão, então, não é apenas sobre Jerusalém, é sobre você. Como está o seu coração? Aberto como deveria, ou selado por mágoas antigas? Porque enquanto o portão da cidade aguarda o Rei da Glória, o seu interior também está no radar do céu. E a escolha de abrir ou manter fechado continua sendo sua. Mas e se agora for a hora de destrancar? No fim das contas, não estamos falando apenas de arqueologia, história ou profecias antigas. Estamos falando de um chamado, um convite silencioso, mas urgente, abrir o coração para aquele que está à porta. Porque Jesus não força a entrada, ele bate e espera que a resposta venha de dentro. Mas o tempo não espera. O portão oriental segue fechado há 500 anos, mas o portão do seu coração pode se abrir agora, neste exato momento. Talvez você tenha chegado até aqui achando que era apenas mais um vídeo, mais um conteúdo, mas não, isso é um encontro, uma chance, uma mensagem direta do céu para você, dizendo: eu ainda quero entrar, posso? E é nessa hora que tudo se define. Porque abrir o coração não é sobre emoção momentânea, é sobre entrega, confiança e renascimento. É sobre dizer: sim, Jesus, pode entrar. Não importa quanto tempo esteve fechado, nem o que está enterrado aí dentro, porque quando ele entra, até os portões mais antigos se tornam caminhos de vida. E falando nisso, você notou quem está prestes a voltar? Você consegue imaginar o som do silêncio absoluto? O som de uma cidade que já foi viva, pulsando fé, esperança e promessa, mas que agora só ecoa entre as ruínas. Jerusalém não caiu de uma vez. Ela foi sendo quebrada aos poucos, e por dentro, até que veio ele, Nabucodonosor, o rei que não queria apenas vencer uma guerra, ele queria apagar uma identidade. Neste documentário, você vai ver como uma operação fria, estratégica e cruel transformou a cidade de Deus em um deserto de cinzas. E se esse vídeo tocar o seu coração, como acredito que vai, compartilhe com alguém agora mesmo. Tem muita gente que precisa acordar para o que realmente está acontecendo. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sino.
e venha com a gente até o fim dessa revelação. Jesus é a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.